Aleluia. Santo é o Senhor de Israel. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Senhor, eu te peço a Deus, perdão das minhas falhas, dos meus pecados, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, meu Deus, que essa palavra, meu Pai, venha falar com os nossos corações, meu Pai. Que não seja eu, mas venha ser o teu Espírito Santo, Senhor, falando à tua igreja, à tua noiva, Senhor, que ela vá te revida no teu sangue, meu Pai. Meu Deus, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus, porque como foi falado aqui, Senhor, a palavra aleluia significa louvor a Deus, Senhor. Significa louvar a Deus, Senhor. E é isso que nós viemos fazer aqui nessa noite, Senhor. Viemos te louvar, mas não só te louvar, viemos te adorar, te exaltar, te engrandecer, Pai, porque queremos, Senhor, a Tua presença nesse lugar, Pai. Por isso, meu Deus, fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, através da Tua palavra. Amém. Vamos abrir lá no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Quando eu vinha lendo essa palavra no ônibus, eu fiquei pensando, Senhor, essa palavra aqui não é uma palavra para quem quer libertação, mas essa é uma palavra para quem vai ser instrumento para libertar a vida de outras pessoas. E eu falava, Senhor, como que eu vou pregar essa palavra se existem pessoas que precisam de libertação, e eu vou levar uma palavra para essa pessoa ser um instrumento para libertar outra vida. Mas aí, ao longo desse texto, eu entendi que quando Deus, Ele fala para a gente falar, é para a gente falar, porque Ele vai providenciar os ouvintes certos para a palavra dele. E se você entende isso, pode glorificar o nome do Senhor, porque certamente o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Ó Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel na mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Disse o Senhor no versículo de número 16: Tornou-lhe dizer o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu então no 17: Se agora tem mestre diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu o Senhor: Esperarei
até que volte. Glória a Deus. Aleluia. Não precisaria falar mais nada nessa noite. Não seria necessário destrinchar essa palavra, esses versículos da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. Porque a palavra do Senhor já fala por si sozinha. Nós vemos que essa palavra fala sobre o chamado de Gideão. Essa palavra fala sobre o chamado de Gideão para ser um instrumento nas mãos do Senhor para libertar o povo de Israel das mãos de um outro povo, e esse povo era o povo medianita. Nós vemos que o Senhor, ele aparece a Gideão, o anjo do Senhor se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia às terras do pai de Gideão, e nesse momento que o anjo vai até Gideão, ele está trabalhando, Gideão ele está malhando o trigo no lagar para salvar o trigo, ou seja, o alimento que pertenceu a ele do exército inimigo, porque senão os medianitas iam vir, iam tomar o trigo, iam tomar o cereal, iam tomar tudo que eles tinham de bom, os pertences deles, aquilo que eles plantaram há muito tempo, esperaram dar frutos, esperaram que ia seara para pegar o trigo e então guardar no seu celeiro. O exército inimigo, o exército medianita, e viu aquilo e queria tomar as bênçãos da família de Gideão. E quando a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor visita a Gideão, ela é bem específica e vai nos dizer que Gideão, ele estava malhando o trigo, pois o exército inimigo queria saquear. Pois o exército inimigo estava com o olho naquilo que não era dele, mas naquilo que era de Gideão. Eu entendo com essa palavra, com esse começo desses versículos, que o homem de Deus e a mulher de Deus, quando eles estão na posição do Senhor, tem sempre um exército inimigo querendo tomar a bênção do Gideão e da Gideona de Deus. Gideão ele estava trabalhando, Gideão ele estava produzindo, Gideão ele estava preocupado em guardar os seus bens e deixar a salvo do povo do exército inimigo. E é nessa hora que o Senhor aparece. Mas me pergunta, por quê? Por que o anjo do Senhor foi visitar e apareceu naquela hora? Primeiro, porque Gideão era o escolhido do Senhor. Segundo, porque o exército inimigo queria tomar uma coisa que era por direito de Gideão. Então o Senhor fala, essa guerra não é sua, essa guerra é minha, deixa que eu vou ir contigo. Terceiro, Gideão era um homem valente. Homem valente, mulher valente, Deus sabia que podia contar com Gideão para qualquer batalha, para qualquer peleja, que Gideão não ia virar as costas, não ia ser covarde, ele ia estar na peleja junto com Deus e ia vencer o exército inimigo. Três coisas para o anjo de Deus visitar Gideão. E nós vemos no versículo número 12, que então o anjo do Senhor aparece e diz, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Talvez você não esteja entendendo, talvez eu não esteja entendendo a nossa vida como está. Por quê? Veja bem, se eu estou aqui na igreja e estou passando por tremendas lutas, provas, dificuldades em minha vida, e aparece então aqui na minha frente o anjo do Senhor, que sou eu como anjo, para a presença da glória de Deus, para a presença do Deus vivo de Israel que vai manifestar diante de mim ao pecador. Eu e você não vamos entender que o anjo vem e fala, olha Gideão, você é valente. Nós entendemos o quê? Que o Senhor está escutando a nossa oração, que o Senhor está presente em nossa vida porque Ele veio nos visitar. Mas qual
irmão, ele não fica admirado com o anjo. Ele não fica admirado com a presença do Senhor. Ele não fica admirado por o anjo fazendo elogio a ele. Mas ele fala: Senhor, se o Senhor é comigo, por que está vindo todos esses males sobre a minha vida? Por que está vindo? Porque tem tanta coisa errada acontecendo entre a minha vida, entre tristezas, revoltas, angústias, fracassos. Se o Senhor é comigo, Deus, como pode tudo isso acontecer comigo? Mas aí a gente vai perceber, então, através da revelação da palavra de Deus, que para Deus chamar e enviar alguém, para Deus dar vitória ao povo através de uma determinada pessoa, a determinado varão, a determinada varoa, a determinado povo, a determinada nação, é preciso que essa nação venha passar por momentos difíceis para, quando conquistar a vitória, saber qual é a diferença entre o fracasso e a vitória. Se o homem e a mulher de Deus não saber como é o gosto da derrota e não saber como é o gosto da vitória, ele não vai glorificar a Deus quando estiver na vitória e nem quando estiver na derrota. Mas se você já sentiu o gosto da derrota, quando vier a tua vitória, tu vai entrar por essas portas glorificando, pulando, aplaudindo, saltitando, vibrando na presença do Senhor. Está entendendo, igreja? Nós passamos por tantos momentos difíceis. A palavra de Deus diz que o dia bom e o dia ruim vem tanto para o ímpio como para o justo. A palavra também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós vemos que Gideão ele vai logo de cara questionar a Deus. Deus, o Senhor é conosco, por que vem tantos males sobre a nossa vida? Você vai ver que não é muito diferente da nossa vida do dia de hoje. E também Gideão ele fala: e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir da terra do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Ou seja, o Senhor tinha tirado aquele povo de Egito. O pai de Gideão certamente tinha contado histórias para ele sobre o que Deus fez com a coluna de fogo, sobre aquela nuvem de dia, sobre tudo, sobre aquele 40 anos no deserto que Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E cadê o Deus? E cadê agora Deus da vida de Gideão? Ele ouviu falar de grandes coisas que o Senhor tinha feito naquelas épocas, que havia povo com sede, e o Moisés foi lá e feriu um cajado numa rocha, e da rocha saiu tanta água que todo o povo bebeu dela. E onde está esse Deus agora, igreja? Onde está esse Senhor agora? Que tanta história nós ouvimos? E nós nos perguntamos logo: Senhor, por que há tantos fracos, doentes e oprimidos dentro da tua casa? Que o Senhor é o Deus do exército, é o Deus que libertou o povo de Israel, que o Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho, que o Senhor é o Deus, que o Senhor é Jesus, que curou muitos enfermos. Por que está acontecendo isso? E nós lemos no versículo 14 que o anjo do Senhor não explicou nada para Gideão. O anjo do Senhor não se justificou em nada. Deus ele não se justifica perante a você. Certamente eu vou te fazendo perguntas: Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Mas Deus não fala. Deus fica em silêncio e a gente vai passando pela prova, por um estreito, por um vale tremendo, e Deus está em silêncio. Nós sabemos disso, que nos maiores vales, nas maiores dificuldades que nós passamos, nós estamos orando, jejuando, chorando, buscando. Deus está em silêncio, a gente começa a ficar desesperado. Meu Deus, será que eu pequei? Será que eu estou em pecado? Porque, meu Deus, essa beleza está difícil demais. Eu estou orando, Senhor, fala comigo, pelo amor de Deus, me responde, Senhor, me dá um sinal. E Deus está só em silêncio.
Porque o Senhor ele não se justifica para contigo. Mas Ele fala uma coisa. Ele te dá uma orientação do caminho que você deve seguir para chegar aonde que Ele quer que você chegue. Ele então vira, no versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse, olha a orientação de Deus aí que vem. Deus ele não vai te explicar por que tudo isso está acontecendo. Deus ele não vai explicar por que essas situações na minha e na sua vida, porque nós nesses momentos nós estamos passando. Deus ele não vai te desculpar, não vai te justificar, até porque Deus não tem que fazer isso, porque Ele é Deus, é soberano. Mas Ele te dá uma orientação. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus, Ele te mostra o caminho. O Espírito Santo é o Espírito que nos leva, nos conduz ao caminho de toda a verdade. E então, virou o anjo do Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura, não enviei eu? Deus aqui, Ele não está querendo se justificar, mas Ele está querendo falar, isso é um processo que você vai passar. Isso é um processo que você tem que passar, mas continua firme, porque eu estou contigo e eu vou te dar a vitória. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Tornou-me o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Agora eu pergunto à igreja, qual é o segredo da nossa vitória? O segredo da vitória é o Senhor estar comigo e com você. Em qualquer batalha, em qualquer peleja, em qualquer área de nossas vidas, em qualquer situação, grande, pequena, média, dolorosa, espinhosa, o importante não é o gigante que está diante de você, não é o tamanho do seu problema, não é a área do seu problema, mas o importante, o principal, é se o Senhor está contigo, sim ou não. O Senhor falou, vai viver nessa força, porque eu estou contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ou seja, quando Deus está na peleja, meu amado, não é você que está pelejando, mas a peleja do Senhor dos Exércitos. Comece a colocar Deus em todas as suas pelejas. Comece a colocar Deus em todas as áreas da sua vida. Talvez nessas áreas da sua vida você tem dado o primeiro passo falando, eu vou, mas não é isso que Deus quer que você fale. Deus não está querendo que você fale, Senhor, vai na minha frente, que eu estou indo logo atrás do Senhor. Senhor, vai na frente, Senhor, cortando me livrando dos laços do embaraço. Eu estou indo atrás do Senhor. Senhor, meu Deus, envia o teu anjo na frente, Senhor. Concede-me a vitória, porque eu estou indo logo atrás do Senhor. E muitas vezes a gente perde as batalhas até que são pequenas, batalhas que seriam fáceis, batalhas que durariam pouco período de tempo para nós ganharmos a vitória. Mas sabe por que a gente perde? Sabe por que a gente erra? Sabe por que a gente se dá mal? Porque o Senhor não foi conosco. Só por causa disso. Há batalhas que nós pensamos que Deus está conosco e nós entramos de cara nela. Mas Deus não foi conosco, por isso que a gente perdeu. A palavra do Senhor diz que Davi, o grande rei Davi, para toda e qualquer batalha que ele descia, ele pegava a estola sacerdotal dele, ele erguia a estola sacerdotal e ele consultava ao Senhor. Senhor, estou indo para a batalha contra determinado povo. O Senhor vai comigo, sim ou não? E o Senhor respondia a Davi, pode descer que eu vou te dar a vitória.
Então Davi descia e conseguia a vitória dele. O povo de Deus tem julgado muito a Deus, tem muitas vezes murmurado ao Senhor por causa de vitórias não conquistadas. Mas a justificativa é por isso que Deus não justificou o seu Gideão. Porque temos assumido batalhas em nossas igrejas, temos assumido batalhas nas nossas famílias, temos assumido batalhas em vários tipos de coisa, e nós não estamos perguntando a Deus primeiro se Deus vai ir conosco para nos dar vitória. Nós estamos simplesmente, eu vou e acabou. Mas depois perde a batalha, volta chorando, se ajoelha e fala: meu Deus, por que isso tudo aconteceu? Porque você não perguntou se o Senhor iria contigo. Porque você não consultou se Deus ia pelejar por você. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, quando fala sobre a peleja de Josafá, Josafá reúne o povo. Primeira coisa que Josafá faz, antes de descer com o povo para a peleja, é colocar o povo em jejum e oração, para ouvir o quê? Consultar o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, não foi ver quantos homens fortes tinham, não foi ver quantas espadas, quantas lanças eles tinham, o povo tinha reunido, não foi para ver quanto era o número do exército inimigo, não foi para ver como a estratégia seria para atacar o exército inimigo, mas era para jejuar e orar e consultar ao Senhor, que o Senhor iria com eles para a batalha. E sabe o que o Senhor fala? Amanhã de manhã, coloque-se em pé, põe-te na posição, e nessa peleja não tereis que pelejar, porque a peleja não é vossa, mas a peleja é do Senhor. Está entendendo, igreja? Isso é um grande mistério em nossas vidas, nós que somos homens carnais, homens com erros, homens com enganos, todos nós, desde do pastor até o menor. Nós somos muito falhos, muito limitados, a nossa carne, os nossos pensamentos. Então, toda peleja que vem para a gente, tudo que vem para a gente já quer se entregar, mergulhar, lutar, batalhar, sem antes consultar. Quantas vezes eu mesmo já pô, de cara assim, ô Vinícius, tem um pergunta para você quer? Pô, já fui apavorado, caraca, quanto que ganha e tal, não sei o que, não sei o que lá, todo, né, animado. Mas não pensei antes, não, essa mal, deixa que eu vou orar primeiro e tal, deixa mais 2 semanas aí, depois eu vou dar a resposta para o irmão. Isso acontece entre a gente, irmão. Porque nós temos assumido pelejas sem consultar ao Senhor. Mas se o Senhor, você consultar o Senhor, e o Senhor falar, vai que eu estou contigo, você vai ver a vitória que o Senhor vai te dar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 17. Se agora tem mestre de ti, diante dos teus olhos, dá-me sinal de que és tu, Senhor, que me fala. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos alhos de 1 éfa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. Pisou-se-lhe até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos alhos, põe-o sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim foi feito. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tomou a carne e os bolos alhos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus,
pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temais, não morrerás. Então Gideão ficou ali ao altar ao Senhor e lhe chamou que o Senhor é Pai. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence ao Abiezita. Para encerrar em nome de Jesus. Olha essa palavra que diz: que viu Gideão o Senhor face a face. Moisés, quando estava lá no Monte Sinai, diz a palavra do Senhor que o Senhor passou de costa. Moisés ele vai, se esconde atrás de uma pedra e vê o Senhor passar de costa. Mas por que Moisés viu o Senhor? Porque ele tinha intimidade com Deus. A mesma passagem de Gideão diz que Gideão vê o Senhor face a face. E Gideão fica desesperado depois de toda essa conversa, de todo esse diálogo com o anjo do Senhor, de todo o conhecimento do holocausto. Gideão, ele deu uma confirmação que iria ter a vitória, ele levanta o altar, ele oferece sacrifício, e depois que ele passa por isso tudo, essa tamanha gloriosa experiência com Deus, aí é que ele se toca, quem foi visitar ele? Ele falou: Deus me visitou, vou morrer. Viu o Senhor face a face, porque Gideão tinha intimidade com ele. Não é possível você ver a face do Senhor na igreja ou em qualquer lugar se você não tiver intimidade com Deus. O Senhor ele não vai te visitar e te dar a resposta da peleja se você não tiver com intimidade com Deus. O Senhor não vai descer para a batalha e te dar a vitória se você não estiver com intimidade com Deus. Sabe por quê? Quando eu reúno os irmãos para ir até o meu lado, ou então quando eu reúno uma equipe para bater determinada meta, para vencer determinado desafio, o principal, tanto quem está na equipe como quem é o cabeça, conhece um ao outro. O cabeça conhece a qualidade de cada um da equipe. E o pessoal da equipe conhece como é o cabeça. Como o cabeça quer que nós trabalhamos. Como o cabeça quer que nós atinjamos as nossas metas. Estou certo, igreja? Eu estou falando besteira. Se eu estiver falando besteira, os irmãos podem me corrigir. E quando nós conhecemos um ao outro, tem que alcançar o objetivo. E o que eu tenho que fazer para alcançar o objetivo? A gente consegue chegar na meta. Ou seja, se você tiver intimidade com Deus, você vai saber o que o Senhor, como o Senhor quer te usar para fazer aquilo que Ele quer, e você também vai saber o que você tem para oferecer para Deus. Mas Deus, Ele já sabe quais são as suas qualidades. Deus, como Ele é onisciente, Ele já sabe tudo que você tem de bom aí dentro, as suas características, as suas personalidades. Então Ele já usa isso tudo para determinar o bem da obra dele, da proclamação do reino de Deus aqui na terra, para a libertação das almas. Então agora, falta a nós buscar intimidade com o Senhor para sabermos como é que o cabeça quer nos usar. Amém, irmãos? Que nós possamos buscar intimidade com Deus, para assim como Gideão, nós sabemos de que forma o Senhor quer nos usar. Deus ele já sabe as nossas qualidades, nossas características, nossas fraquezas, nossas fortalezas, mas agora nós precisamos de buscar intimidade para ouvir o Senhor dar a ordenança do caminho que devemos trilhar. Amém? Que possamos refletir nessa palavra, porque grandes coisas o Senhor tem feito em minhas nossas igrejas, grandes coisas o Senhor tem feito em meio às nossas vidas, grandes histórias o Senhor tem nos dado, feito na vida de todos os irmãos. E certamente, irmão, o que falta muito na vida dos crentes em geral
é a consulta ao Senhor em todos os tipos de batalha. Nós temos certeza absoluta que garante essa palavra de Deus. Se 10 batalhas que nós formos travar em qualquer área, qualquer tipo de batalha, nós consultarmos ao Senhor antes de botar o primeiro pé na frente da batalha, certamente, filhos, é só vitória. Lógico que você vai ter que lutar. Tem que descer para a guerra, tem que lutar. Tem que pegar a espada, que é pesada. Tem que vigiar, para o inimigo não conseguir acertar a flecha em você. Acerta em você. Por isso ele está de toda a armadura de Deus que está lá em Efésios. Para que não seja atingido pelas setas do inimigo. Então, povo, vamos nos colocar em dispensação do Espírito Santo. Vamos vigiar, vamos orar, vamos buscar intimidade com Deus para que possamos ser usados para libertar. Essa palavra dessa noite o Senhor fala conosco sobre libertação, sobre instrumento. Deus quer que nós sejamos instrumentos para libertar povos, nações, tribos, pessoas, almas, dos cativeiros. Pessoas que estão sendo oprimidas, pessoas que estão sendo encarceradas. E quem que vai lá? Deus? Jesus? O Espírito Santo vai lá sozinho? É através de nós, irmão. É através de mim, de você. Você vê que Deus fala, eu, Senhor, sou mais pobre, sou menor. Mas Deus fala, mas tu tem uma qualidade. Você é valente. Se tem alguém valente aqui nessa noite, dá um prazo de glória a Deus para estremecer o inferno. Porque Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te ungiu para essa obra. Não é coisa da sua cabeça, não é coisa que engana no seu coração. A palavra Deus diz que enganou o seu coração do homem, desde o seu nascimento. Mas deixa eu te falar uma coisa: quem está agradando no seu coração não é você, não é a carne, é o Espírito Santo de Deus que testifica no seu coração que Deus tem uma obra na sua vida. Meu irmão, não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para cima, olhe para a frente, prossiga para o alto que é Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, porque Deus tem um chamado para a sua vida. Não olhe para o lado algum, meu amado, mas Deus tem que dar a sua vitória. Deus te está falando, eu estou contigo nessa peleja, nessa batalha não terei que pelejar, pois a peleja é minha. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tome posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, e as palmas glorificam a nossa noite. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade para cuidar com mais, em nome de Jesus, para estar encerrando. Aleluia. Glória a Deus. Está dando aqui os anúncios, irmão?